E mais uma vez nós viemos conversar com o Dr. Fabiano Tebas, mais conhecido pelos seus pacientes como Doutor dos Fantoches. E hoje nós vamos abordar um tema que está muito atual, que é exatamente aquele questionamento, né, que os pais fazem para o Dr. Fabiano aqui, como cuidar dos filhos na época do verão. Como vai, Dr. Fabiano? Tudo bem, mano? Joia. Prazer falar com vocês aqui novamente, né? E é um tema muito bacana da gente falar, até por causa da época do ano, né? A nossa região aqui, principalmente o Vale do Aço, é muito quente, né? Então as mães têm alguns cuidados a mais nessa época, né? A criança a gente precisa lembrar que a gente tem que dar água para a criança, porque a criança não pede, né? Muitas vezes a criança está brincando, está até com sede, mas não quer parar a brincadeira para tomar água. Isso acontece não só na água, mas até para usar o banheiro. Às vezes quando a criança quer fazer xixi, às vezes quando fala já está saindo o xixi, porque vai segurando toda a vida, né? Dependendo da idade da criança, a idade que a criança já avisa, né? Então não quer perder tempo de brincadeira, né? Realmente a criança tem que brincar mesmo. Né? Quando está em aleitamento materno exclusivo, aqueles primeiros 6 meses de vida, em aleitamento materno exclusivo, não tem necessidade de tomar água. E a mãe sim tem que hidratar muito bem, né? Tem que sempre uma hidratação redobrada quando está em aleitamento materno exclusivo. Agora, a partir do 6º mês ou em bebezinho que não está em aleitamento materno exclusivo, a gente precisa oferecer água, né? E essa água pode ser oferecida em copinho, pode ser oferecida em colher, pode ser oferecido com conta-gotas, depende muito. Tem criança que não é muito boa de tomar água, tem criança que pega e toma um copinho, aqueles copinhos com bico, ou dependendo da idade da mamadeira. A gente recomenda evitar água na mamadeira, mesmo que esteja tomando leite na mamadeira, já começar a água, começa num copinho, ou aquele copinho de transição, ou numa canequinha mesmo de plástico. É interessante a criança ver o adulto tomando, então ela quer tomar num recipiente parecido, então é até interessante. Então, Fabiano, e sobre a questão quando a criança é muito resistente a tomar água, né? O que a mãe deve fazer? Pois é, tem idades que são permitidos dar suco, né? O suco natural, sem açúcar, a partir dos 2 anos ele pode ser dado, em média de 200 ml por dia, também a gente não pode passar disso. Entre 1 ano e 2 anos, no máximo 150 ml de suco natural sem açúcar por dia. Antes de 1 ano de idade, está totalmente contraindicado o suco, né? Aí a água de coco entra no mesmo esquema, como ela tem frutose, tem risco de obesidade e de diabetes se for dada em grande quantidade. Então a partir de 1 ano já tem a opção do suco, em pequena quantidade, mas tem. Mas a criança que não toma água, dá em colheradas, ou dá em seringuinha, ou dá em conta-gotas, igual eu falei, vai molhando a boquinha da criança várias vezes ao dia. Outro cuidado é a exposição solar, né? A gente sabe que é saudável a exposição solar até um certo limite, que ajuda a produzir vitamina D. Inclusive, hoje em dia tem sido muito grande a incidência de hipovitaminose D. A gente mede, faz a dosagem e 60% das crianças têm dado baixa de vitamina D, justamente porque as crianças não brincam mais no sol, né? E é importante, de preferência antes das 10 da manhã, a criança brincar ali uns 10 minutinhos, aí pode ser até sem protetor solar, mas uns 10 minutinhos, de preferência aquele sol logo no início da manhã ou no finalzinho da tarde. Isso ajuda na produção de vitamina D. A partir de 6 meses de idade existem protetores solares que são seguros para usar, tem várias marcas, então deve ser reaplicado a cada 3 horas. A criança vai ficar num parque, numa praça ou na praia ou piscina, tem que usar 3 horas no máximo, depois reaplicar, porque a criança movimenta muito, mergulha, sai da água, mergulha, então o protetor sai. Então é importante protetor solar e proteger do sol, né? Uma sombra mesmo, a criança brincar na sombra, porque o excesso do sol, mesmo com protetor, ele pode desidratar, ele pode dar, o pessoal chama popularmente de insolação, né? Então a hipertermia, a criança começa a ter como se fosse febre e pode dar vômito, tem criança que chega a desidratar por excesso de sol. Então, ficar no sol até uns 10 minutinhos, no início da manhã ao final da tarde, pode até ser sem protetor, ajuda na produção de vitamina D. A partir de 10 minutos, já usar protetor solar e mesmo assim dar preferência por sombra. Doutor, nós estamos realmente na época do verão e o verão cada vez mais quente, né? Sim. A criança, aquela que transpira muito, ela necessita de um cuidado mais especial? Pois a transpiração, ela, né, consequentemente é a perda de líquido pela pele, né? Então a criança precisa de uma hidratação redobrada e
tomar cuidado com a questão da vestimenta. A criança não pode ficar com excesso de roupa. Mas tá... Aí muitas vezes eu gosto muito das avós, né? Mas as avós gostam muito de agasalhar. Tá com o peitinho de fora, doutor, vai pegar vento. Aí mesmo o menino suando de calor, põe às vezes uma blusinha. Se tiver com calor, pode deixar só de cuequinha, ou só de sunguinha, ou de fralda, dependendo da idade. Nessa época de verão, deixar com pouca roupa, né? Está comprovado que ventilador e ar-condicionado não gripa ninguém. Se a pessoa gripou é porque teve contato com alguém gripado, não precisa de um vírus para gripar, né? O ar-condicionado, o que ele faz? Ele resseca o ar. Então tem pessoas que são mais sensíveis, que tem uma rinite, por exemplo, começa com obstrução nasal, ou começa com uma tosse, a garganta fica seca por causa do ar seco. Então a gente orienta a colocar uma toalhinha molhada no quarto, né? Ou umidificador, em alguns casos são indicados também. É importante sempre higienizar o ar-condicionado de acordo com o fabricante e com a região que você mora, de 4 em 4 meses, dependendo de 6 em 6 meses, lavar aquela telinha do ar. Então, tendo esses cuidados, não tem problema nenhum, ninguém vai gripar porque está no ar-condicionado. E o ventilador, o que ele faz? Ele levanta às vezes uma poeirinha, como ele movimenta o ar, ele levanta uma poeirinha que às vezes está debaixo da cama, ou que está na própria hélice do ventilador, principalmente ventilador de teto, liga e o menino começa a espirrar. Aí a vovó vai lá, tá vendo? Gripou. Mas não, o espirro e a tosse são defesas do organismo para eliminar algo que está irritando. E às vezes uma poeirinha que entrou ali por causa do ar movimentando. Então antes de ligar o ventilador, passar um paninho no chão, debaixo da cama, passar um paninho na própria hélice do ventilador, pode ligar tranquilo. Meus filhos dormem com o ventilador e ar ligado e dormem com pouca roupa. Então, de preferência, não deixar ficar suando. Isso aqui é o ideal, né? O suor em excesso, ele pode prejudicar a criança também, entendeu? Doutor, em questão, nós estamos falando sobre esses problemas, né, que podem ocorrer em época de estações muito quentes, como o verão, né? Então, uma outra questão também que eu acho que é muito relevante são os problemas respiratórios que aparecem na época do verão. Sim, né? Como ressecamento, muita rinite, sim, sinusite, né? Sim. O que fazer para combater? As doenças que eram mais típicas do inverno se tornaram também comuns no verão, que é justamente essa parte respiratória. Associada ao fato de ter mais poeira, às vezes, porque o ar está mais seco, né? Agora até que choveu, felizmente, né? Mas ficou muito tempo com calor e ar seco, então isso prejudica as vias respiratórias. Que uma das grandes defesas do nosso organismo são as vias respiratórias, o nariz, região de mucosa nasal, garganta, na orofaringe. Quando a gente respira, o ar que entra aqui no nariz é totalmente diferente do ar que chega no pulmão. Ele passa por um processo de filtração para eliminar as toxinas, as impurezas, né, e os micro-organismos, e eliminar também poeiras e outras coisas, e umidificar também o ambiente. Quando a pessoa não está ingerindo bastante líquido ou está num ambiente mais seco, né, que às vezes fica um tempo sem chover no verão, acaba que seca mais rápido o clima. Então isso resseca as mucosas respiratórias. E essa umidade das mucosas são importantíssimas, que é como se fosse traduzindo assim no linguagem popular, como se fosse uma cola, um muco que fica ali. E aí quando o ar passa, ele passa turbilhonando, ele tem como se fosse um labirinto que passa aqui dentro. Então o ar, ele faz vários movimentos. Então quando tem alguma poeira ou tem alguma bactéria, ela gruda nessa mucosa que está úmida. Quando a pessoa tem a mucosa mais seca, ela bate na mucosa e desce para o pulmão. Então tem mais risco de adoecer. O grande problema de doenças no verão, que a gente vê na prática da pediatria, são doenças que causam irritação no estômago e no intestino, que são as gastroenterites, né? As gastroenterites virais. Essas são assim, vai para a praia, aí dependendo do lugar, do Espírito Santo, ou algum lugar, uma praia na Bahia que não tem saneamento básico, aí acaba pegando algum vírus que dá diarreia e vômito. Aí vem para cá, aí entra numa piscina de um clube, a criança evacua na piscina, e todos que nadarem naquela piscina naquele dia pegam. Então é muito comum a diarreia e vômito, né? Então é um cuidado redobrado nesses casos com a hidratação, com a higiene das mãos. Lembrar que as fezes da criança que está com diarreia está contaminada do vírus. Então limpou o bumbum da criança, tem que lavar muito bem as mãos, né? E de preferência, se a criança está com uma diarreia, não deixar frequentar ambiente de piscina coletiva, ambiente onde tem
venha mais crianças para não ter risco de contaminar as outras. Né? Doutora, a gente gostaria assim, que o senhor comentasse sobre esses alimentos que são vendidos na praia, né? Como o milho verde, por exemplo, é cozido, passa às vezes muito tempo ali cozinhando, né? O próprio camarão também que é vendido sem a devida conservação e outros alimentos também bem acessíveis, né? na praia. Sim. O que fazer? Não deixar a criança comer? Pois é um desafio, né? Porque o tempo todo, né? Dependendo da praia que você está, então, oferecendo, né, coisa para comer, e a criança às vezes está com fome, pede, né? E a gente fica às vezes com dó de não dar, porque não pode dar um milho verde, mas a gente sabe dos riscos aumentados, né? É lógico que isso não é 100% das vezes, mas é um camarão que está ali naquela bandejinha, ou um milho verde que já está às vezes dias ali naquela panela, risco muito aumentado de bactérias, principalmente, que causam infecção intestinal. Que a infecção intestinal bacteriana por contaminação de alimentos é muito grave, principalmente na criança. No adulto também, mas o organismo do adulto, ele está muito mais preparado para suportar uma infecção intestinal do que uma criança, né? E às vezes coincide duas coisas. Você está num ambiente de praia, por exemplo, que exposto às vezes a uma bactéria dessa, a criança começa com um quadro de diarreia, com sangue, por exemplo, que é o quadro de infecção intestinal, e às vezes não tem assistência de saúde nesse local, aí você tem que deslocar para um outro mais próximo, só esse tempo que perde, a criança já desidrata, então é melhor evitar. Leva muita fruta, que a fruta você tá com a bananinha ali, você descasca a banana, você pica uma maçã na hora, então a fruta a gente estando preparada na hora da fome, ali pica uma frutinha, enrola a criança, depois a gente dá e tal. E mesmo nos restaurantes, às vezes um restaurante pode ser que tenha alguma comida contaminada, então é importante dar coisas cozidas, né? Evitar a salada, por exemplo, na época, se você estiver comendo num local que não tenha, se você não tenha certeza de que aquilo foi bem limpo e tal, evitar coisas cruas, né? A não ser uma fruta que você tira a casca, mas verduras, legumes crus em ambientes que você não sabe a procedência, é melhor ficar no arroz e feijão mesmo. Doutor, então, para finalizar essa conversa, ainda estamos no passeio de verão, passeio de final de ano com a família, para evitar, então, problemas de acidentes. Segurança, o que o senhor tem a dizer? Quando a gente fala em acidentes mais comuns do verão, né, a gente tem que lembrar do afogamento. O afogamento é muito perigoso e quase assim, 90% das vezes a família está perto, né? Fala, não, eu estou vigiando, sempre está vigiando, mas é um segundo de descuido, porque bastam 5 segundos com a criança submersa para causar às vezes uma sequela grave ou até a morte, né? É lógico que tem criança que fica até mais do que isso e sobrevive bem, mas a gente tem que lembrar que não basta somente vigiar, a gente tem que ter medidas ativas mesmo de proteção. Por exemplo, tem uma piscina em casa, tem que ter cerca, não adianta você achar que vai vigiar, porque em algum momento você vai descuidar. Se for numa praia, não tira o olho da criança nem um segundo. Usar aquela boinha nos braços também é bom? As boias ajudam, né? No momento que a criança está na piscina, ajuda, né? Mas dificilmente vai acontecer um afogamento com você dentro da piscina junto com a criança. Geralmente o que acontece é quando está todo mundo fora e a criança cai e não é percebido isso, né? Então, falando de piscina, cachoeiras também é perigoso bater a cabeça em pedra, né? Então, na nossa região que tem muitas cachoeiras, as pessoas vão muito e acontece muito acidente nesse sentido. O importante então é participar, né? Participar. Quando for levar para ambientes de piscina, de praia, é para brincar com a criança, né? Para estar junto mesmo com as crianças. Essas foram as dicas então do doutor dos fantoches, doutor Fabiano, muito conhecido, muito carismático, para você poder desfrutar desse verão e com as férias sempre seguro, sempre tranquilo com a sua família. Doutor Fabiano, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer sempre falar com vocês aqui. E até a próxima conversa. Até a próxima. Com Deus. Fique ligado em nossas redes sociais. Zurg conteúdo o tempo todo.